produzir. Essa palavra tão desgastada e abusada por indústrias, aqui busca suas raízes humanas. Em teu seio, sim, temos nossa liberdade durante tantos e tantos anos, de maneira humilde, exalando um cheiro, uma essência de criatividade que dá para sentir de longe. Criar, o ato de produzir e gerar mais do que produtos, arquitetar universos para fazer nascer novos mundos e ai de nós, se a senhora, que é tão sábia, não nos tivesse dado tal sabedoria. Para fazer o trabalho acontecer e orientar os alunos que fizeram e fazem parte da produtora, é preciso de lideranças. Começamos com o professor Eduardo Leão e depois seguimos com o professor Márcio Guerra. Agora, quem toma a frente da coordenação da Prodes é o Giovanni, mas dele a gente vai falar daqui a pouco. Meu nome é Thaleson Vardiero. Eu entrei na produtora no segundo semestre de 2010. Assim que eu entrei, meu primeiro período, eu já vim ser bolsista voluntário da produtora. Eu sou Marcos Pimentel, documentarista, mineiro, nascido aqui em Juiz de Fora. E passei o último ano de faculdade, né, dos 4 anos de faculdade, eu passei o último ano, que era o ano de 99, como bolsista da produtora. Eu sou Juliana Zoit, eu passei pela produtora de multimeios da Faculdade de Comunicação da UFJF de 2006 a 2008. Eu sou o Lucas César, sou jornalista, passei pela produtora, sou formado em jornalismo pela UFJF entre 2017 e 2022, passei pela produtora entre 2018 e 2021. Eu sou João Gabriel, sou jornalista, sou formado na Facom. Hoje em dia eu trabalho com vídeo, na maioria das coisas que eu faço, e muito desse conhecimento que eu adquiri eu devo à produtora de multimeios da UFJF. Foi meu primeiro estágio, eu comecei lá no meu segundo ano de graduação, era 2009 mais ou menos. Eu falo que a produtora de multimeios foi um marco na minha vida e uma virada de chave. Eu comecei a atuar na produtora bem assim que eu cheguei na universidade. E tem 2 programas que me marcaram muito. Eu fiz parte do Mosaico e tinha também o Produtora de Notícias. Um mosaico que me deixou bastante emocionado, bastante tocado, foi o mosaico que eu entrevistei os guerrilheiros, da Segunda Guerra Mundial que estavam vivos ainda em Juiz de Fora. Eu pude conhecê-los, conversar com eles, saber um pouco da história deles, ou seja, a história viva sendo contada pela produtora. Eu sempre gostei de atividades de comunicação que fossem mais dinâmicas, né? Então, quando a gente entrava na faculdade de comunicação, naquela época, ainda hoje, né? A primeira parte, ela é muito teórica e eu sentia muita falta de ir pra rua, ver as coisas acontecerem. Eu queria saber ligar uma câmera, pegar um microfone, eu queria entrevistar pessoas. E naquele momento eu não entendi o quanto a teoria era importante, eu queria saber mesmo fazer as coisas na prática. Então a produtora foi meu primeiro contato profissional, de ir pra rua, né, de ter esse contato. Na época a gente produzia um programa chamado Mosaico, então foi a primeira vez que eu fui ver como é que era feita uma gravação. Então assim que a gente chegou aqui, a gente foi apresentado pela produtora, na época quem coordenava era o professor Márcio Guerra, e foi a atividade curricular que mais me chamou a atenção e eu falei, eu preciso fazer parte disso. O trabalho na produtora era muito enriquecedor, porque a gente tinha orbitando pela produtora, na época o diretor era Eduardo Leão, agora 2 professores eu acho que foram cruciais naquele momento ali, que eram Cristiano Rodrigues e Cristina Mussi. A Cristina trabalhava na imagem institucional da UFJF, né, e o Cris, como professor da Facom, tinham muita ligação com os projetos que aconteciam naquele momento.
a produtora estava tentando se inserir no mercado de alguma forma, experimentando uma série de projetos, atendendo a demanda de outros cursos também, né, de fazer alguns trabalhos que tinham um conteúdo tecnológico. Na época o CRIT estava encomendando muita coisa e dava muita liberdade para a gente fazer, sabe? O Cris e a Cristina sempre foram de confiar muito nos alunos, de liberar total todas as coisas, sabe? Deixar os equipamentos na nossa mão, direcionavam, obviamente, eram muito mais experientes do que a gente, e apontavam os caminhos de uma forma super interessante, e depois deixava a gente correr, deixava a gente mergulhar, deixava a gente ir fazendo de forma intensa, sabe? Foi um período, assim, essencial para minha formação profissional. Eu comecei atuando num programa que chamava Culto Circuito. Eu fazia a produção desse programa, que passava num canal fechado. E depois eu participei da mudança, né, da criação de um novo programa, que era o Mosaico. Então, desde a concepção, esse programa tinha a orientação do professor Márcio Guerra, e a gente participou dessa concepção e implantação. Eu fiquei 1 ano produzindo e apresentando esse programa. A gente ia nos bairros de Juiz de Fora contar um pouco a história daquele bairro, o que o bairro tinha de interessante. Então, eu tive essa oportunidade, né, de produzir para um programa que ia ao ar na TVE, era um canal aberto, né? E além de produzir, apresentar e me acostumando, né, a falar com a câmera. Acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, assim, em questão de aprendizado e também de saber, assim, como é que Juiz de Fora é grande, sabe? A gente, inclusive, isso me deixa muito entusiasmado, assim, muito grato a como que as coisas eram feitas na Facom, na época, como são feitas na FJF, na educação pública de qualidade, porque a gente era um bando de aluno de graduação e a gente saía com equipamento, saía com microfone, com câmera, com o taxista Alex, que era o taxista da produtora, que a gente sempre ia para os bairros com ele, e ia pelos bairros, né? O Mosaico contava a história dos bairros e de instituições, de pessoas de destaque na cidade. E foi, assim, a melhor experiência que eu tive dentro da universidade. Primeiro porque tudo que eu sei hoje eu aprendi basicamente na prática, na produtora. Então a gente tem as aulas teóricas e tudo, mas a prática faz total diferença, principalmente no mercado de trabalho. Então tudo que eu faço hoje, basicamente aprendi na produtora. Comecei como cinegrafista, passei para edição, fiz algumas apresentações também do programa na época, que era o Mosaico. Quando eu entrei aqui, que eu fui tão recebido tão bem pela equipe da produtora naquela época, isso já foi me desenvolvendo enquanto profissional, né? Hoje, uma das coisas que eu mais admiro trazer para a academia é trazer esse viés prático que é cobrado pelo mercado de trabalho também, né? Claro que é aliado à teoria e tudo mais, mas eu tenho muito essa ideia de pegar as coisas para fazer. Então, se eu não tivesse tido esse conhecimento na produtora, não tivesse passado por aqui, ver como é que as coisas, né? Foi a primeira porta de mercado de trabalho que eu conheci. E depois daqui eu fui trabalhando muito no mercado, antes de um dia voltar para a academia e ser professor aqui da Faculdade de Comunicação. Então eu percebo que, assim, ter esse contato é o que transforma a gente. Eu fui transformado pela produtora, eu saí daqui com uma bagagem repleta. Eu participei da mudança, né, da criação de um novo programa, que era o Mosaico. Então, desde a concepção, esse programa tinha a orientação do professor Márcio Guerra, e a gente participou dessa concepção e implantação. Eu fiquei 1 ano produzindo e apresentando esse programa. A gente ia nos bairros de Juiz de Fora contar um pouco a história daquele bairro, o que o bairro tinha de interessante. Então, eu tive essa oportunidade, né, de produzir para um programa que ia ao ar na TVE, era um canal aberto, né? E além de produzir, apresentar e me acostumando, né, a falar com a câmera. E assim, eu acho que todo mundo na Faculdade de Comunicação da UFJF deveria ter a oportunidade de participar e ser bolsista da produtora, porque faz total diferença no mercado de trabalho e eu acho que faz diferença na sua própria formação. Acho que isso incrementa muito, vai te ajudar em várias áreas. Viver o campo na produtora era muito legal, a gente conhecia coisas da nossa cidade, né? Eu sou nascido aqui, coisas que eu jamais conheceria sem a produtora, né?
E ao mesmo tempo a gente foi sendo treinado, né? Melhorando nossas habilidades aí no audiovisual, na gravação, na edição, na produção, que é a base de tudo. Eu entrei como cinegrafista, mas eu acabei passando por tudo lá, né? Eu mexi com a produção, fui apresentador de alguns programas do Mosaico, fui para edição depois. Então, eu vivi toda a escada ali do processo audiovisual, eu vivi ali pela primeira vez, assim, de uma maneira, vamos dizer assim, mais profissional, né? Eu sou Vinícius Faza, tenho atualmente 37 anos. Entrei na produtora em dezembro de 2015. Então, eu sou Giovanni Duarte Verazani, sou técnico administrativo em educação, assistente em administração na Facom e mais especificamente na produtora desde 2012, então há 13 anos eu estou aqui. Cara, eu tenho uma veia de professor muito forte, né? Eu comecei a dar aula com 13 anos de idade, aula de música, aula de violino. E dos meus 13 até os meus 27, quando eu entrei aqui na produtora de fato, eu dava aula de violino. Eu precisei abandonar as aulas de música para poder me dedicar aqui à produtora, né, ao serviço público. Então, assim, emocionalmente para mim falando, o mais gratificante de tudo é ver, assim, alunos que passam aqui pela produtora brilhando com coisas que eu ensinei. A gente tem até um exemplo recente de uma bolsista nossa que até ano passado estava aqui, que hoje está trabalhando na Globo com áudio, que é a minha formação, sabe? Então, assim, e essa centelha dela querer trabalhar com áudio, com captação direta, ela teve aqui dentro da produtora e comigo. Ela começou a se interessar e sempre veio me perguntar as coisas. E acabou que ela se interessou, começou a se especializar, mudou para o Rio e hoje trabalha lá na Globo. Então, assim, acho que, emocionalmente falando, ver os alunos brilhando com os ensinamentos que a gente passa aqui dentro da produtora, para mim, assim, é a parada mais incrível que eu vejo. Assim. Havia também mais serviços externos, né? Que como as mídias digitais, né? As câmeras digitais, cartão de memória, era algo que foi implementando ali a partir de 2013, 14. Então a gente trabalhava muito com fita beta, conversão de fita beta para as outras TV Panorama, que era Panorama na época, agora é Integração. Alterosa, né, a filial da Band, TVE. E aí com a digitalização de tudo, a gente foi perdendo essa capacidade de fazer esses serviços externos também. Então, assim, acaba que a produtora foi se tornando obsoleta no mercado, assim, enquanto um mercado, sabe? E por isso a gente foi voltando mais para Facom, para os projetos, para uma coisa mais acadêmica do que propriamente mercadológica. Sim, lógico que tinha internet já, mas os processos de produção ainda eram muito analógicos. Então usava-se muito telefone para ligar para as pessoas, ir nas locações, ir quando produzia bairro, ir no bairro, bater de porta em porta para produzir, sabe? Então você tinha esse trabalho mais de campo mesmo, de jornalismo de campo, sabe? Foi o carro-chefe da produtora, assim, por muito tempo, foi o programa Mosaico. Era um programa que demandava muito mais, principalmente para produzir bairro, né? Então você tinha equipes grandes para produzir um bairro, ou duas ou três equipes para cada bairro. Eu acho que a pandemia foi talvez uma das maiores viradas de chave na produtora em termos de conteúdo, porque a gente tinha o programa Mosaico, que é um programa que ele chegou a ser premiado nacionalmente, que eu tenho para mim que o Mosaico ele era uma memória de Juiz de Fora. Então a gente colocava os bolsistas para irem nos bairros de Juiz de Fora, entrevistar pessoas que às vezes são relevantes no bairro, algumas figuras muito caricatas que todo bairro tem. Então a gente tem um acervo gigantesco, hoje aqui a gente tem esse acervo de como era Juiz de Fora antigamente, isso era muito legal. E esse programa, a princípio, ele passava na TVE, só que quando houve o desligamento do sinal analógico aqui em Juiz de Fora para ser apenas sinal digital, a TVE não teve como se manter, ela não conseguiu fazer essa mudança, então a TVE em Juiz de Fora acabou. E aí a gente ficou sem ter onde passar o Mosaico durante um tempo,
Aí a gente começou a passar o mosaico na TV Câmara, daqui de Juiz de Fora, mas depois veio a pandemia e aí o mosaico se encerrou, os projetos, na verdade a universidade toda parou, né? De março até novembro, mais ou menos, a gente não teve nada nessa universidade. Foi um momento marcante que a gente lutou para manter a produtora ativa, sabe? Que a gente lutou para manter as coisas funcionando, para manter os projetos que já estavam em andamento terminar e depois eu elaborar novos projetos para a gente manter a produtora funcionando. Assim. Então foi um momento muito marcante para mim e para a produtora como um todo, né? E para os estudantes que estavam naquele momento, né? E aí a gente não estava conseguindo produzir episódio inédito. E aí a coisa desandou completamente. Não é uma pandemia, mas um lockdown, o fato de estar isolado, não poder usar os equipamentos. Isso criou Foi a primeira vez que a gente começou a reprisar, então a gente fazia reprise de programa, então ficava resgatando o programa antigo para ver qual compensava reprisar. Até a TV Câmara falar, a gente não está interessado em reprisar mais não, a gente queria material novo, não tem condição, a gente está na pandemia. Desde então estamos assim, usando só as redes, YouTube, né, e buscando outras formas de fazer a produtora continuar sem perder esse espaço de formação que é fundamental para os alunos da Facom. Para além de mercado de trabalho, eu acho que hoje a produtora tem esse viés também, porque vocês estão aqui fazendo esse trabalho de pondo a mão na massa com autonomia, sem supervisão de professores, né, fazendo por conta própria. Então já é um preparo para o mercado de trabalho, porém não sem aquele peso, né? Até porque vocês não recebem, a maioria é voluntário, não tem como haver essa cobrança. Lógico que tem alguma, né? Alguma cobrança, sim, mas não tem como haver uma cobrança mais rígida de um mercado de trabalho, por exemplo. Mas não deixa de ser esse espaço importante de aprendizado, capacitação, de desenvolvimento profissional, né? E de extensão também, né? De entender a universidade para além de seus muros. A produtora significa um espaço onde eu vejo que dá para eu ser professor sem estar professor, sabe? Então, assim, eu consigo ser plenamente o que eu sou, sem precisar, enfim, de uma posição legitimada, assim, sabe, oficial. Eu não sou professor da UF, mas aqui eu consigo ser o professor que eu sou na vida, sabe? Então, acho que isso a produtora me mostrou muito, assim, que eu consigo ser o que eu sou, mesmo na dificuldade ou quando não é essa minha função primordial, né? Então me ajudou muito a me desenvolver assim como um ser humano, um professor ser humano assim na sociedade. Sou muito grato à produtora por isso. Próprias ideias e produzir elas aqui dentro. Então assim, o que eu espero é que a produtora continue sendo esse ambiente plural, esse ambiente diverso, que abraça todo mundo, mas que principalmente prepara vocês para o mercado de trabalho. Eu acho que o mais importante é isso. A produtora dá uma base que nenhum outro laboratório aqui dentro da Faculdade de Comunicação ela dá, uma base prática, né? De você realmente aprender tudo. Aqui dentro você vai aprender a gravar, cinegrafar, você vai aprender a produzir, você vai aprender a editar, basta você querer. Então, assim, que eu espero que a produtora continue sendo esse espaço que chama cada vez mais gente e que prepara vocês para a vida profissional. Mas eu acho que o que me faz continuar, velho, é querer que esse espaço continue sendo dos estudantes, continue sendo um espaço bacana de interação para vocês, né, para os alunos, para a Facom, sabe? Isso que me faz continuar, são os estudantes, velho, é isso que me faz continuar. Porque se depender dos colegas, assim, são colegas legais, a maioria que eu tenho também, os professores aqui são bacanas. Mas sempre foi igual, eu continuava na escola, né? A escola também, o que me motivava a continuar dando aula eram os meus alunos, sabe? É a razão de eu existir ali. Então acho que aqui é a mesma coisa, o que me faz continuar são especialmente os voluntários, que se prontificam a ficar aqui, a estar aqui, a cumprir o horário, a honrar essa responsabilidade. Então assim, nossa, cada voluntário que se interessa estar aqui de verdade, fica aqui, eu me sinto muito realizado. Entendeu? Eu me sinto com vontade de continuar, porque aí eu vejo que a produtora não vai acabar.